Han Solo, uma história Star Wars, não está indo lá tão bem na bilheteria. A gente teve diversos problemas nas filmagens, a gente teve alguns problemas também com o faturamento do filme, e muita gente está declarando já que o filme foi um fiasco. Será que foi tudo isso mesmo? Será que Star Wars está saturado? Apertem os cintos que você acaba de entrar no hiperespaço. Muita coisa influenciou para que Solo não tivesse um faturamento tão grande assim nas bilheterias, não só no Brasil, como no mundo todo. O primeiro é que o filme foi lançado muito próximo de Star Wars Os Últimos Jedi, apenas 5 meses depois que o episódio 8 foi lançado, e isso também prejudicou um pouco por conta da imagem da franquia. Outro ponto que as pessoas pegam com o problema do faturamento do filme é também pelo fato dele ter sido lançado muito próximo também das datas de Guerra Infinita, os filmes dos Vingadores, e também Deadpool, que são dois filmes blockbusters que vem gerando bilheteria atrás de bilheteria. Inclusive Guerra Infinita vem batendo recordes no mundo todo com quase 2 meses de estreia. Então muita gente acabou colocando a culpa nisso, na falta de estratégia da Lucasfilm em ter colocado esse filme muito próximo de blockbusters. E é claro que os fãs começaram a especular e a imprensa acabou citando uma certa fadiga na franquia, e isso começou a se intensificar ainda mais depois de um suposto anúncio de Boba Fett, de um filme solo do Boba Fett. Segundo algumas pessoas, o filme ele não consegue se desprender da linha cronológica principal, ou seja, de personagens que a gente já conhece da franquia, não consegue se desprender para algo novo, e isso acaba saturando, porque tem lançamento todos os anos, e isso acaba enchendo um pouco o saco do fã. Eu lembro que há uns 3 anos atrás, Os Vingadores A Era de Ultron estreou, e muita gente torceu o nariz pro filme e acabaram citando essa tal fadiga na fórmula do super-herói. As pessoas falavam que a fórmula da Marvel, a tão famosa fórmula da Marvel, estava se desgastando. Meses depois, estreou Homem-Formiga, a bilheteria foi muito boa, o filme foi muito bem, todo mundo elogiou o filme, e depois veio Guerra Civil, e aí ninguém mais lembrava desse desgaste na fórmula. E tudo isso se deve um pouco a quê? A Marvel ela não alterou a sua fórmula, mas ela deu uma liberdade muito maior para que seus diretores trabalhassem em cima dos seus filmes e em cima da sua liberdade criativa. Antes a gente teve um problema com Homem-Formiga, que o Edgar Wright não conseguiu impor a sua filosofia de trabalho dentro do filme, ele acabou saindo, mas depois disso eles apostaram 100% nos irmãos Russo, que tinham ido muito bem em Capitão América 2, em Guerra Civil e agora em Guerra Infinita. Então a gente tem o maior ápice dos super-heróis, a gente está vivendo agora, por conta de uma decisão da Marvel, de colocar a identidade dos diretores no filme. A gente tem o James Gunn em Guardiões da Galáxia, a gente tem o Taika Waititi no Thor Ragnarok, e entre outros que fizeram muito sucesso. E aí que eu chego no ponto do Boba Fett, que vai ter o mesmo diretor de Logan, o James Mangold. Logan foi um dos melhores filmes lançados no ano passado, é um dos melhores filmes do gênero de super-herói. Ele foge totalmente do conceito de que a gente já conhecia de super-heróis. Então, por que Boba Fett seria diferente? Eu não sou muito lá a favor de filmes de origem de personagens, e a gente teve o Han Solo, que é um exemplo de que é um filme que acabou se arrastando por conta de ser uma origem de um personagem que a gente já conhece. Mas você já parou pra pensar que a gente não sabe quase nada do Boba Fett? Vamos lá. Ele apareceu a primeira vez no Holiday Special com uma animação, depois ele fez uma coisinha ou outra nos filmes clássicos, até ser jogado no Poço de Sarlacc na primeira meia hora de filme. Ou seja, a gente não sabia absolutamente nada do personagem. Muitos anos depois, nas prequels, a gente descobriu que ele é um clone do Jango Fett sem o desenvolvimento do exército de clones. Ou seja, o Jango Fett pediu para que ele fosse clonado, mas ele tivesse o crescimento normal de um ser humano qualquer. Junta alguns momentos em Clone Wars, onde ele busca vingança contra o Mace Windu, e é basicamente isso que a gente tem no canon de Star Wars. Mas o que muita gente não sabe é que no Legends tem muita história legal e tem muita coisa boa para ser explorada do personagem. Você sabia que o Boba Fett sobreviveu ao Poço de Sarlacc, por exemplo? E isso sem mencionar o seu passado, que também não foi explorado, como é o caso dele ter feito parte da equipe do Jabba, e onde ele provavelmente vai encontrar o Han em algum momento, onde pode se especular que o filme do Han Solo, o filme do Boba Fett, na verdade, seja uma sequência do filme do Han Solo. Então tem esse momento em que o Jabba monta essa equipe, e é um momento que a gente não sabe o que está acontecendo. Mas o fato é que existem muitas formas de se explorar a história do Boba Fett, e com James Mangold, que fez um filme maravilhoso como Logan, me deixa muito mais empolgado pro filme, porque tem muita coisa que pode ser sim colocada em tela que a gente ainda não viu em Star Wars. Eu acho que ainda falta muito para se saturar,
e existem muitos outros gêneros e formas de se explorar que podem fazer com que a Star Wars não seja saturado no futuro. Principalmente se o foco for pós-trilogia original. Imagina que interessante você ver o Boba Fett depois de ter sobrevivido ao Poço de Sarlacc, ver como ele se manteve no Legends mostra muito do sofrimento dele, mas imagina que interessante e como isso fugiria dos personagens da cronologia original. Claro, a gente não pode deixar de lado os easter eggs ou até mesmo as referências para os fãs, mas ainda assim, olha que interessante você ter uma linha cronológica após a trilogia original que envolve o Boba Fett, e isso é realmente empolgante. Então, até a gente ter mais informações sobre o filme, a gente não pode ficar falando por aí que a franquia tá fadigada, ou que tá saturada, ou que tem um cansaço. Eu não acredito que ainda tem cansaço, a gente só tem 4 filmes de Star Wars lançados, mas vamos concordar também que de 4 filmes lançados, o único deslize, na minha opinião, claro, foi o Han Solo. A gente teve 3 filmes muito bons, até Os Últimos Jedi, que foi controverso, pra mim, na minha opinião, foi muito bom. Então, eu acredito sim que Han Solo foi o primeiro deslize da Lucasfilm e, contraponto disso, a gente teve Rogue One, que é um dos melhores filmes lançados nessa nova leva da Disney e da Lucasfilm. Han Solo ele pode não ter sido tão bem assim, e eu concordo que ele não foi maravilhoso como os fãs esperavam, mas a gente está falando de um personagem que já estava completamente estabelecido dentro do universo de Star Wars. E isso, claro, que torna tudo um pouco mais engessado. A gente ainda está muito no começo dessa nova fase de Star Wars. Eu tenho certeza que a Lucasfilm vai dar mais liberdade para os seus autores, como ela está dando uma certa liberdade para o Rian Johnson fazer sua própria trilogia. Então tá muito cedo ainda para a gente falar que Star Wars está saturado ou que eles ainda não saem da sua linha principal. A gente tem uma trilogia, a gente tem uma série e a gente tem uma outra trilogia que dizem estar encaminhada, que fogem totalmente desse universo. Então a gente ainda não sabe do que eles estão falando e tem muita coisa ainda para ser falada. E também existe o rumor que o Stephen Daldry possa dirigir o filme Kenobi. Stephen Daldry ele foi o diretor dos dramas O Leitor e Billy Elliot, o que dá indícios de ser um filme muito mais carregado, um pouco mais visceral, que envolve culpa, o peso e todo um drama muito maior. Imagina o quão legal vai ser ver um Obi-Wan culpado pelo que aconteceu com o Anakin e preocupado com o que pode acontecer com o Luke. Então tem todo o peso de um personagem e o Stephen Daldry é um ótimo diretor para fazer isso. Ele tem muito talento, ele tem talento para isso, Rogerinho. Então, antes de você sair por aí falando que Star Wars está saturado, que já encheu o saco, que tal filme é desnecessário, você tem 2 opções. A primeira é esperar para ver e a segunda é simplesmente não assistir. Ninguém pediu por Rogue One, ninguém pediu por Rebels e acredite, ninguém pediu por Star Wars lá em 1977. E além disso, nenhum filme pode ser qualificado se ele é bom ou ruim pela baixa bilheteria. Vamos concordar, né, galera? Então, gente, esse foi mais um vídeo, foi mais um Hiperespaço, um pouco mais desabafo, né? Com tudo isso que está acontecendo. Eu nem vou falar do caso que aconteceu com a atriz que interpreta a Rose, já foi falado muito sobre isso, todos os lugares já foram falados sobre isso. Eu prefiro falar sobre especulações dos filmes, falar mais sobre os filmes do que falar sobre esses fãs tóxicos e esses problemas com os fãs que tem causado muita briga nas redes sociais e entre outros lugares. Esse foi mais um Hiperespaço, espero que vocês tenham gostado e que a força esteja sempre com vocês.